Mais uma oportunidade de juntos estarmos aqui para estudarmos a doutrina espírita. Hoje estou vindo no horário das 17, não é rotina, né? Sempre vindo das 20 horas, né? Então esse tema sugerido para nós hoje, sobre finados, nosso objetivo hoje é abrir um pouco a ideia que a doutrina espírita nos apresenta a respeito do dia de finados. Sabemos que é celebrado em vários países e de cultura a cultura tem diferenças. No Brasil é mais sóbrio, né? Encaramos de maneira mais séria a herança da Igreja Católica, né? Procuram alguns ainda respeito às vestimentas mais escuras, que não é meu caso hoje, né? Que estou um pouco mais claro. Então, tudo é respeitável, né? A doutrina espírita nos coloca dessa forma, a necessidade do respeito, da forma de cada um observar e cultuar os seus entes queridos que desencarnaram. Então, a ideia da morte, podemos dizer que a doutrina espírita matou a morte, né? Nos mostrando que o espírito imortal sobrevive à morte do corpo físico. Então, nos ajudando, conforme a Cláudia comentou, a olhar esse dia com alegria, pois sabemos que o processo da morte é um fenômeno natural, que todos que aqui estamos, em algum momento, iremos passar por ele, como já passamos tantas outras vezes. Mas nós, individualidades, espíritos, permaneceremos. Então, dessa forma, nós temos que olhar com alegria aqueles que hoje sofrem, por algum motivo ainda, de uma separação de um ente querido, que é respeitável, nós sabemos que é perfeitamente respeitável, que possamos olhar com olhos mais serenos, sabendo que nos reencontraremos, sabemos que o ente querido retornou à verdadeira morada, que é a casa do Pai, o mundo espiritual. E nós sabemos também pelos estudos que estamos encarnando, reencarnando e continuaremos reencarnando por muitas vezes ainda, já que não somos espíritos ainda perfeitos. Temos uma caminhada, mas vai chegar um momento, mais adiante, o Dr. Hermes fala muito assim conosco, mais adiante, que nós não precisaremos mais reencarnar. Atingiremos o nível de perfeição, que não teremos a necessidade desse processo de burilamento necessário ainda para que nós possamos despojar de todo o mal que nos sobra e adquirir todo o bem que nos falta. Por isso que precisamos ainda do corpo físico como instrumento de trabalho. Então, o corpo é um instrumento que Deus nos dá, que temos que cuidar com amor, com higiene, com cuidados, prolongar a vida do corpo o máximo, para que possamos ter as experiências necessárias. E a própria doutrina nos apresenta que os fluidos, que nós ao reencarnarmos, digamos assim, temos uma cota de fluidos vitais que trazemos conosco. É importante que ao longo da nossa caminhada, pelo trabalho útil, no bem, nós possamos ir, digamos assim, nos desprendendo desses fluidos de maneira natural, a tal ponto que, ao chegarmos na idade, no momento do desencarne, já tenhamos esgotado esses fluidos. Isso é importante. E esse desencarne acontece de maneiras diversas. Pessoas que envelhecem pelo processo natural biológico, desencarnam com a idade avançada, mas outros jovens ainda, por algum motivo, encerram essa encarnação de maneira mais abrupta. Aí vem uma série de informações sobre as situações dos fluidos, que seria um estudo muito mais longo. Então, nós trouxemos algumas anotações aqui para nos ajudar. Esse pensamento, a celebração do dia de finados, teve origem no ano de 998 depois de Cristo. Foi introduzido por Santo Odilon, abade do monasteiro beneditino de Cluny, na França. Ele determinou que os monges rezassem por todos os mortos, conhecidos ou desconhecidos, religiosos ou leigos. E no século XIII, a Igreja Católica definiu, em definitivo, o dia 2 de novembro para celebrar, comemorar. Então, a Igreja Católica, em tempos mais recuados, tinha um poder muito maior do que tem hoje. Então, ela definia realmente essas datas. Então, ficou definido no século XIII que dia 2, dia 1, dia de Todos os Santos, dia 2, finados. E ficou na tradição. Aí nós, espíritas, diante desse dia, que é um dia que nós respeitamos muito, como nós comportaremos? Da mesma maneira. Nós vamos ler algumas perguntas do Livro dos Espíritos, mas vou adiantar algumas coisas, depois, quando eu ler, a gente melhora o pensamento. Coloca para nós como esse dia dos finados. Nós temos a necessidade de ir até os cemitérios, homenagear os nossos mortos, os nossos desencarnados, melhor ainda.
Então, mais uma vez, os Espíritos colocam de maneira tranquila, né? Se sentirmos o desejo, se isso for importante para nós, que nós lá possamos ir. Mas os nossos entes queridos, por ser ligados a nós por laços de amor, de sentimentos, diariamente nós estamos, pelo pensamento, lembramos deles, estamos nos comunicando com eles. Então, se eu fizer uma prece em casa, ela teria o mesmo efeito do que sobre a sepultura do ente querido desencarnado? Os Espíritos dizem que sim, o que vale é o pensamento. Se eu estou em casa e busco meu ente querido pelas preces, também eu não teria necessidade de ir até o cemitério. Então, nos mostrando para nós que criou-se, né, a tradição da própria igreja de ir, né, o período que as pessoas vão na sepultura dos entes queridos, faz uma pintura, levam flores e tudo isso. Eu até tenho um comentário que eu vi um companheiro falando que eu achei muito interessante sobre essas diferenças de cultura, que nos conta que um homem foi ao cemitério realmente ele comprou um grande arranjo de flores, muito belo, e mentalizando seu ente querido com muito amor, ele, dentro daquilo que ele acreditava, da sua crença católica, ele foi até o túmulo do ente querido e lá depositou aquele buquê lindo de flores. E mentalizando, lembrando dos momentos felizes. É isso que os Espíritos nos falam, lembrar dos momentos felizes. E ele, ao observar ao lado, ele viu que havia um chinês colocando um prato de comida, predominando o arroz sobre o túmulo também do seu ente querido ao lado. E ele, olha o problema da cultura, né? Ele olhou para o chinês e disse assim: você acha que o seu ente querido vai vir aqui comer esta comida? E o chinês respondeu: virá sim, no mesmo dia que o senhor vier cheirar essas flores. Então isso é uma brincadeira, mas tem um fundo realmente de verdade, né? A necessidade do cuidado de como tratarmos a crença do outro, a forma de olhar, de lidar com aquilo. Então isso é muito importante. Também, investigando sobre o tema, eu pude observar que Leon Denis, na enciclopédia, Wikipédia, quer dizer, é um material não espírita, e lá eu encontrei nosso Leon Denis. Porque quando a gente procura uma obra espírita, é muito natural que encontremos Dr. Bezerra, Leon Denis e tantos outros trabalhadores do movimento espírita. Mas na Wikipédia, uma enciclopédia livre, não espírita, está lá. E diz assim: segundo Leon Denis, o estabelecimento de uma data específica para a comemoração dos mortos é uma iniciativa dos druidas, pessoas encarregadas das tarefas de aconselhamento, ensino, jurídicos e filosofias, dentro da sociedade celta, que acreditavam na continuação da existência depois da morte. Reunia-se nos lares e não nos cemitérios, no primeiro dia de novembro, para homenagear e evocar os mortos. Então, colocando isso aqui para nós, também nós pesquisando, buscando informações, você vê que aqui eles não iam no cemitério nessa época. E todos aqui, certamente, que leem, que pesquisam esse tema, observam que alguns países têm uma forma muito diferente da nossa. Em especial, que eu vi que deu um destaque maior, apesar de há diferenças de um para o outro menores, mas o que eu notei que foi muito assim grande a diferença é no México. No México chama muita atenção da forma como eles fazem a homenagem ao dia de finados. Começa no dia 31 de outubro, vai até o dia 2. E lá é com festas. Festas, tem vestimentas próprias, alimentos, bolos, doces, com muita alegria, muita música. Então é de maneira bem diferente da nossa. Então a gente vai olhando que varia muito. Então a gente fica pensando assim, mas qual é a mais certa? A mais certa é que for de coração, que for com amor, com sinceridade. Não há um modelo. Nós não podemos falar assim, esse que é o jeito certo. O jeito certo é o pensamento. O que eu estou enviando para o meu ente querido? Estou enviando bons sentimentos? E também está anotado aqui, mas eu vou falando, depois a gente tenta ler. Que coloca assim para nós, a doutrina espírita deixa claro que os nossos sentimentos repercutem no ente querido. Isso é muito importante para nós que estudamos a doutrina espírita, até para aconselhar pessoas que não sejam espíritas, mas nós temos o conhecimento, é nossa obrigação falar. Já que os laços de amor não se rompem com a morte do corpo, se eu fico num processo de sofrimento longo, que é normal, o ente querido desencarna, nós vamos chorar, nós vamos ter sentimentos, é um processo normal. Mas a revolta contra as leis de Deus, um período muito alongado, nós criamos, digamos assim, repercute no ente querido esse sofrimento. Olha só
a seriedade disso. Então, o cuidado, né? O meu sofrimento, eu estou sofrendo aqui também, estou criando um ato, se for prolongado, é claro, de rebeldia contra as leis de Deus, e estou também comprometendo a situação do ente querido, que também fica, as minhas vibrações chegando até ele, já que temos ligações, eu gero conflito para ele. Olha só nossa responsabilidade com isso. E nós observamos no livro Céu e Inferno, que Kardec trata das evocações, mostrando diversas situações de espíritos, mostrando para nós a realidade do mundo espiritual. Que cada um, ao chegar nessa nova dimensão, se encontrará diante de si próprio. Não tem uma transformação. Somos nós mesmos, com as mesmas qualidades e com os mesmos defeitos. Então, conforme a página que Cláudia leu do Dr. Erma, precisamos viver bem, conhecer a nós mesmos, nossas tendências ainda que temos que trabalhar, as tendências inferiores, nos tornarmos melhores para melhor desencarnar. Tem uma passagem que eu lembro, um trecho, que é muito conhecida, aquele livro Voltei, Irmão Jacó, que é o Frederic Figner, foi presidente da Federação Espírita, quer dizer, presidente da Federação Espírita do Brasil, uma pessoa que estudava, trabalhava muito no movimento espírita, muito conhecimento doutrinário. Isso fica muito para nós. E ele, ao desencarnar, teve todo um processo de confusão, muitas dificuldades, e depois, já numa condição um pouquinho melhor ali, ele observou a filha já desencarnada e pôde observar que a sua luminosidade própria, as condições do espírito, de elasticidade, de locomoção, de luminosidade, digamos assim, ele pôde observar que a dele era muito acanhada, essas possibilidades de volitação, inclusive, era muito acanhada em relação a outros que ali estavam. Ele deu o exemplo da filha, espíritos, entre aspas, teoricamente mais simples na visão do mundo, tinha mais luminosidade, mais possibilidades do que ele. Então ele lançou para nós uma informação assim, o nosso cuidado. É importante trabalhar muito, estudar muito, muito importante, mas se eu não introspectar isso para me modificar interiormente, eu posso simplesmente, na linguagem até do Cristo, estar me tornando alguma coisa muito bonita exteriormente, mas interiormente eu não estou fazendo modificações. Foi isso que ele encontrou, com todo o conhecimento teórico, mas o sentimento muito embotado, não promoveu mudanças interiores. E lá nessa nova dimensão, nós nos apresentaremos a nossa verdadeira condição, que às vezes aqui entre nós podemos, de maneira equivocada, pela nossa visão, achar que alguém, um ou outro, olha, fulano, tenho certeza que é um espírito muito evoluído, olha os modos do comportamento, claro que isso é importante, mas o interior, como está vibrando, como está pensando, o que está emitindo para o espaço ao seu derredor, isso que é importante, isso aí não tem como nós mascararmos no mundo espiritual. E aqui, aproveitando o Dr. Erma, nosso querido Dr. Erma, no livro Palavras do Coração, volume 1, mensagem de Dr. Erma por Altivo Caríssimo Panfiro. Foi uma mensagem recebida em 17/10/1992. Lição 27, que os estudiosos da casa têm esse livro. Ele diz o tema, a sobrevivência do espírito. E diz assim para nós, Dr. Erma, lembramos a todos que orem pelos seus, que vibrem por eles, que procurem percebê-los, pois certamente, de um modo ou de outro, eles saberão dizer-lhes, estou presente, estou aqui, estou junto de vocês, fazendo o que me é possível para que saibam de minha presença. Interessante, meus irmãos, que a maioria de nós não tem essa visão mais ampliada do mundo espiritual. E mesmo os que têm, isso não acontece a todo momento, tem momentos específicos, né? Então, quando nós lembramos do ente querido muito intensamente, um sentimento nos visita, é fácil imaginarmos que esse espírito pode estar próximo, pela vibração que sentimos, o carinho. Por isso que nesse dia, que ainda está muito forte, mesmo em nós espíritas, de homenagear, de celebrar os finados, o sentimento pelo ente querido fica mais intenso. E é tão importante essa visão de nós criarmos uma vibração em relação aos nossos entes queridos, que quando chegam pessoas em nossa casa, às vezes acontece muito, que teve uma separação do ente querido pelo processo da morte, e sabe que a casa tem a possibilidade de pedir orientação ao plano espiritual sobre como está esse ente querido.
E o ponto de início dessa orientação que aqueles que atendem, fazem o atendimento fraterno, é que essa pessoa que vem solicitar esse recurso frequente a reunião de segunda-feira, que estudamos o livro Céu e Inferno, prece aos desencarnados, pelo menos 4 vezes, para criar uma vibração, para que a espiritualidade da casa, esse ente querido que certamente se vincula àquele que vem, essa espiritualidade possa, digamos assim, com minhas palavras, identificar melhor esse espírito e mais facilmente trazer notícias dele. Olha só como a importância da vibração. Porque às vezes a gente quer lançar uma pergunta para os espíritos, mudando um pouquinho, fugindo um pouquinho do tema, às vezes chega alguém e pergunta assim, né? Eu quero saber sobre o meu marido, se ele me ama, por exemplo. Como o espírito vai responder isso? Se a pessoa que está com o marido não sabe se é amada, como o espírito vai saber, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas pequenas e pensar realmente dessa forma, da necessidade da vibração segura. E aqui um outro também que nos traz uma mensagem, uma palavra, uma pequenina frase que é muito conhecida entre nós, padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês, Pierre Teilhard de Chardin. Tem uma frase muito comentada, a gente ouve muitos amigos falando ela, tem uns que decoraram ela já, né? Diz assim: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Esse padre jesuíta nasceu em 1881 e desencarnou em 1955. Então, mostrando para nós a supremacia do espírito. Somos espíritos. É claro que, pela a própria lei da conservação, nós temos todo o cuidado com o corpo necessário, mas eu preciso já ir trabalhando esse meu pensamento de espírito. Aí, como eu repito muito aqui, eu falo de novo, o Dr. Herman está sempre nos alertando. Se nós, ao sairmos dessa encarnação, já termos a certeza que somos espíritos, demos um passo enorme. Chega até com vergonha, fala, poxa, eu estudo doutrina espírita, eu falo de doutrina espírita, será que eu não sei isso? Interiormente, nós temos dificuldade ainda, conflitos, que às vezes nós não admitimos nem para nós mesmos. Então ele diz, ao desencarnarmos, nós já tivermos conquistado a ideia de somos espíritos, isso para nós será muito importante para o nosso progresso espiritual, vai ser um empurrão para nós. Então vamos buscando esse sentimento de espírito, olhar dessa forma. Então o corpo, como esse padre Pierre Teilhard de Chardin coloca para nós, a nossa necessidade de nos olharmos dessa forma. A experiência no corpo como processo de burilamento. As pessoas que estão ao meu redor. Encarnar dá trabalho reencarnar. Porque todo um grupo familiar precisa ser reunido. Toda situação precisa ser reunida de pessoas que eu vou encontrar no meu trabalho. Então, imagine quantos precisam reencarnar num período para se encontrarem aqui no corpo. Um período longo. Para organizar tudo isso. Aí por isso a necessidade de valorizarmos a vida. Nunca pensar, como a gente ouve muito hoje, na mídia, a gente ouve na casa espírita, irmãos das igrejas que nós conhecemos, protestantes, católicos, falam a mesma coisa. Como tem amigos, irmãos, pensando em suicídio. Aí tem uma passagem, deixa eu localizar aqui para me falar lá na íntegra, que diz assim para nós, que é muito perigosa, diz assim para nós, que nós temos que jamais falar isso. Ah, morreu, descansou. Morreu, descansou. A gente não ouviu isso? Não ouviu isso muito no passado? Olha, fulano morreu, descansou. Isso é uma mensagem falsa e ainda alimenta o desejo do suicídio. Porque aquele que está insatisfeito com a vida vai dizer, morreu, descansou, desliguei a tomada, vou sair dos meus problemas, acabou. Não. Morreu o corpo. O espírito liberto, mais intensamente pelo perispírito, ele sente as sensações, muito mais intensamente. Então, não pensemos nunca assim, eu preciso, repetindo, como o Dr. Herman falou, viver bem para desencarnar bem, para morrer o corpo bem. Então, já que nós somos o ser principal é o espírito, morreu o corpo, o espírito continua, e tudo muito mais intenso. Tudo chega de maneira mais intensa no espírito, nossos pensamentos, as vibrações, ele mentalizou algo, ele acaba vivenciando aquilo muito intensamente, o corpo nos ajuda. Liberto do corpo já é diferente. Então, voltando minhas páginas aqui. Emmanuel diz para nós assim,
também dentro do que eu estou falando agora. Emmanuel, nós sabemos, Emmanuel, o espírito que se comunicou muito pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz assim uma frase das mais interessantes: devemos cuidar de nosso corpo como se fôssemos viver 200 anos, e devemos cuidar do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Então, cuidado com o corpo, para prolongar a vida no corpo físico, precisamos dele, mas como espírito é urgente, eu posso desencarnar amanhã. E aí, eu estou preparado para voltar para o mundo espiritual? Ou eu estou postergando? Não, quando eu chegar aos meus 70 anos, eu começo a cuidar dessas coisas espirituais. Ora, que garantia nós temos em que momento retornaremos à pátria espiritual? Então, a necessidade, a urgência de olhar o espírito de forma a educar os apetites grosseiros ainda que muitas vezes vêm em nós, as paixões desenfreadas. Preciso trabalhar meu egoísmo, preciso saber, ter certeza, conforme o Cristo falou, conforme semeares, também ceifarás. Então, o que estamos semeando? A minha presença onde eu estou inserido é um ponto de equilíbrio, ou minha presença causa más sentimentos naqueles que me observam? Sabemos, meus irmãos, que nós não vamos conseguir, de um momento para o outro, dar um passo gigante. Nós não conseguimos isso ainda. Mas eu estou me esforçando, conforme Kardec tão bem coloca para nós, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Eu estou me esforçando? Porque às vezes a gente já consegue identificar em nós alguns pontos. Qual é o meu ponto frágil? Onde ainda estou sujeito à queda? Onde eu estou sujeito à queda? Nós sabemos. O orgulho, eu aceito algumas colocações que são feitas para mim, ou eu já quero partir para a briga? Um ponto simples, uma buzinada no ouvido, no trânsito, eu já consigo... Não, eu vou seguir em frente, está tudo certo. Meu irmão está com pressa, deve estar passando mal, eu vou deixar ele passar. Ou a gente já começa, desperta em nós um desejo de falar alguma coisa, porque ainda o orgulho está muito forte. Então o corpo nos segura, a nível espiritual não. Lembremos de André Luiz, quando em nosso lar, só uma passagem rápida para nós lembrarmos da vibração do desencarnado. Depois de um tempo no nosso lar, ele desejando voltar no lar terreno, trabalhou, se preparou um pouco, a espiritualidade achava que ele ainda não estava no ponto, mas ele mereceu, conquistou, digamos assim, bônus para vir. E chegando, quando ele chega em casa, que ele percebe a esposa já casada com outro, ele se desequilibrou. Naquele momento que ele desequilibrou, o que aconteceu? É o que eu estou falando agora. Ele se projetou para uma região que condizia com aquela vibração que veio nele. Então, quando eu vibro no trânsito, que eu me irrito, que eu me descontrolo, aqui eu fico no corpo. No plano espiritual eu me desloco. André Luiz se deslocou para a região de sofrimento, lá ele se reequilibrou e voltou e pôde socorrer a situação do lar. Então, mostrando para nós a necessidade desses cuidados. Para quem quer aprofundar muito no processo também dos desencarnes, o livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz, fala sobre, no capítulo, eu não tenho o capítulo aqui não, mas vocês vão olhar na abertura, fala sobre o desencarne em geral, principalmente o desencarne de Dimas, Obreiros da Vida Eterna, por Francisco Cândido Xavier para André Luiz, mostrando o processo de desligamento, o que acontece, as situações diversas, tudo o que envolve. E nos lembrando também, de maneira muito interessante, o nosso comportamento no velório. Olha como, olhando esse livro, ele fala muito sobre isso, o nosso comportamento no velório. Qual de nós já não foi num velório e já viu pessoas do cantinho dando risada, brincando, falando piada e tal? Parece que está até numa festa, né? E mostrando que esse ente querido, que está, digamos assim, nas primeiras horas, no primeiro dia do desencarne, ainda essa separação fluídica, os laços que ligam o perispírito ao corpo físico não estão todos rompidos ainda. Então, muito dessas situações, dessas palavras, desse pensamento repercute no espírito que está no processo do desligamento. Olha a nossa responsabilidade. Então, num ambiente desse, é um ambiente o quê? De pensamento seguro, de prece, mentalizando o ente querido, desejando segurança para ele. Meu irmão, segurança, a vida continua, você vai seguir em frente. Essa tem que ser a postura de nós cristãos, principalmente de nós espíritas, de olhar dessa forma. O palavreado chulo
Temos que evitar. André Luiz fala muito sobre isso. Toda a repercussão que causa no ambiente. Então, os cuidados que devemos ter. Então, o impacto dessas emoções, tanto de palavras malditas, como também do choro excessivo, tudo isso não é bom para aquele que está nesse processo do desligamento. No Livro dos Espíritos, algumas coisas eu já falei, mas eu vou ler algumas que eu ainda não falei. Na segunda parte, que trata da vida espírita, comemoração dos mortos funerais. Pergunta 320. Kardec pergunta aos espíritos: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? E os espíritos respondem assim para nós: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Então, a lembrança, eu lembro. Quando eu lembro com bons sentimentos, mesmo que eu não esteja fazendo uma prece de lábio, mas eu vibrei no bem, eu senti saudades desse irmão, pensei coisas boas a respeito dele, já é uma evocação positiva. Então isso, para o ente querido, é importante, lembrar em preces. Porque muito, por exemplo, lembrando da crença dos nossos irmãos cristãos evangélicos, que não, no dia de finados ou em qualquer outro dia, não se tem uma ligação àqueles que desencarnam, com aquela ideia do juízo, né, daqueles espíritos que desencarnam com esse pensamento do juízo, em determinado momento serão, digamos assim, julgados, chamados, se posso dizer assim. Então esse pensamento, dentre muitos encarnados, morreu, acabou, vai ter um sono, vai ficar num sono. Então muitos espíritos, ao desencarnar, com essa linha de pensamento, assim se procede. André Luiz também fala sobre isso, mostrando os que dormem, aqueles espíritos que no processo de dormir, mas interiormente estão ativos. O pensamento está a 1000 por hora, mas aquele processo, fruto da cultura, dos ensinamentos religiosos que eles seguiram, desse pensamento. Então, tudo isso, a nossa necessidade de nos educarmos, desde já, o cuidado de como estamos olhando as coisas do mundo espiritual. Como eu estou vibrando, que tudo isso terá uma importância sobre mim. Aqui, a pergunta 321 já comentei, que é sobre o dia de comemoração dos mortos, como é para os espíritas, né? Mas vou ler a subpergunta A, dessa pergunta 321, que diz assim: se o dia de finados é, os espíritos, para eles, né, um dia especial de reunião junto de suas sepulturas, comentei um pouco, mas aqui ele amplia um pouco mais. Então, se nesse dia é especial para os espíritos desencarnados, os espíritos respondem assim para nós: nesse dia, em maior número se reúne nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares, o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão de indiferentes. Então, independente de sermos espíritas ou não, nesse dia, com certeza, mais espíritos desencarnados vão aos cemitérios. Porque muitos vão ao cemitério, e a evocação, o pensamento, está diante ali do nome dele no túmulo, está mentalizando ele, está evocando. Então, se nós tivéssemos uma visão ampliada do mundo espiritual, veríamos muitos espíritos ali. Porque é uma evocação em massa, muitos estão evocando seus entes queridos. E lá, com certeza, eles são chamados, eles irão. Então, para a doutrina espírita, o que finda, o que acaba é o corpo. A alma sobrevive. O corpo, enquanto com vitalidade, é instrumento de progresso. Para nós espíritas, o ser amado, desencarnado, não é o corpo que retorna à terra, mas o espírito imortal liberto da matéria. Nossos entes queridos são empréstimos de Deus. Então, esse pensamento, né? Nossos filhos que tanto amamos, nossa esposa, nossos pais, são empréstimos de Deus. E nenhum de nós gosta muito de falar sobre o processo da morte. Essa é a verdade, é um tema, né, que mesmo no meio espírita a gente estuda, pesquisa, mas a gente deixa um pouquinho de lado, né, porque vendo como Cristo apresentou Deus para nós como um ser supremo, um Pai bondoso, que criou todas as coisas, as leis que regem o universo. Então, quando
por mais doloroso que seja, vamos falar da morte mais dolorosa, um pai ou uma mãe enterra um filho, jovem ainda. Para nós, realmente, é algo muito sofrido, mesmo que não tenhamos, a maioria de nós, passado por essa experiência, porque se pensa no processo natural de envelhecimento, ficar idoso, você já tem toda uma preparação psicológica. Olha, meu pai já está com X anos, está caminhando, já está ficando frágil, está caminhando para o processo do desencarne. E os espíritos falam que o desligamento vai acontecendo pouco a pouco, de tal forma que quando chega o momento, já praticamente pela idade avançada, já se desprendeu facilmente todos os laços de ligação com o corpo. Mas enterrar um jovem é algo sofrido, muito difícil. Tem uma passagem, eu não me lembro aqui no Evangelho, se eu não me engano é no Bem-aventurados Aflitos, capítulo 5º, não tenho certeza, que é colocado sobre isso, né? Sobre enterrar um filho. E os Espíritos colocam assim, que nós falamos muitas vezes, como Deus pode deixar o mais velho, que já não serve para quase nada, viver enquanto o jovem, que tem força, está com vigor, morre e desencarna. Aí é colocado assim para nós, que nós olhamos as coisas sob um ponto de vista da terra. Mas para aquele que desencarnou em tenra idade, criança ou ainda jovem, pode ter sido poupado de muitos sofrimentos que teria durante a encarnação. Se Deus achou conveniente que ele pudesse ser retirado naquele momento, coloca até assim o espírito desse vale de lágrimas, porque nós sabemos que nós temos momentos felizes na Terra. Não podemos dizer que é só sofrimento, mas sabemos que a vida no corpo físico é uma vida que nós, espíritos, em prova e expiação, temos que trabalhar para o nosso sustento, temos que obedecer uma rotina de horários, temos as intempéries da natureza, está chegando agora o verão, né? Regiões que são mais frias, então tudo isso impacta em nós. Convivermos com pessoas de temperamentos diferentes, as inseguranças que hoje imperam no mundo, preocupações diversas, condições financeiras, tudo isso é para o espírito instrumento de evolução, como ele lidar com essas coisas, mas é sofrido. Aqueles que não aposentaram ainda devem estar pensando assim, meu Deus, estou doido para aposentar, para me sossegar um pouco, né? Parar com essa correria. E aqueles que se aposentaram, alguns falam assim, olha, eu achei que quando eu aposentasse eu ia acalmar essas ansiedades, essas aflições, mas não, as coisas continuam ainda, as lutas existem. Então, o cuidado também de nós não colocarmos nossas expectativas numa determinada data, num determinado momento. Porque podemos chegar lá e nos frustrarmos, não encontrar aquilo que nós acharíamos que encontraríamos. Então, precisamos o quê? De agora. Desde já pensar assim, olha, essa oportunidade que eu estou tendo como espírito encarnado, no ambiente que eu estou inserido, é para me crescer e ser feliz. E aqui tem uma passagem de João, capítulo 6, versículo 63, que ele diz assim, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então, o corpo, depois que a vitalidade acaba, que o espírito se desprende do corpo, digamos assim, pertence à terra, é da terra, volta para a terra. Então esse corpo, sem a vida, sem o espírito que vivifica, ele realmente não tem mais utilidade. Também no livro dos Espíritos, na parte 4ª, que trata das penas e gozos terrestres, tem também uma pergunta, tem várias perguntas, eu tirei uma especial, que trata de perdas de entes queridos. E colocam assim para nós, Kardec pergunta aos Espíritos, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Já comentei, vou dar um reforço aqui na resposta dos Espíritos. O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por consequente, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram, e talvez a sua reunião com estes. Nós estamos estudando aqui, nesse mês passado, e continuamos desde que começou, a parte que trata, no livro Céu e Inferno, segunda-feira, reunião às 18 horas, sobre os suicidas, espíritos que se suicidaram. Como vocês sabem, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, com as evocações, ele trouxe espíritos em condições diferentes, espíritos felizes, espíritos medianos, expiações terrestres, espíritos suicidas e outros também. Então,
isso que é falado aqui sobre a dor excessiva pode prejudicar ou alongar o tempo de reunião desses espíritos se reencontrar novamente. Ou seja, uma mãe chora por um filho desencarnado excessivamente e sofre e maldiz, então ela com certeza está distanciando, mesmo quando é desencarnada, de poder estar junto com esse ente querido. Então, nesse capítulo que trata dos suicidas, teve uma passagem que eu tive a oportunidade de ler, são várias, contando um caso dos mais interessantes, que fala assim, suicídio duplo. Vou falar rapidamente, só para exemplificar. Kardec usa letras para falar os nomes, o A, o B e o C. Então, uma senhora, jovem muito bonita, na sociedade, na França, tinha o desejo de casar com um determinado jovem, tinha um sentimento por ele muito forte, e ele por ela. Porém, ele faz o candidato B, mas tinha o candidato C, que para a família era um partido muito melhor, tinha recursos melhores. Então a família convenceu a casar com o C, que era melhor de condições financeiras. E ela, contra gosto, casou com o C. Porém, o B era amigo do C. E gostava de estar juntos, convidava para ir na casa. Então esse contato dele com a mulher do outro, que ele gostava, e da mulher do outro com ele, era algo constrangedor. E um dia, uma situação aconteceu que o marido precisou sair rapidamente e deixou os dois juntos em casa. E eles chegaram à conclusão, para não prevaricarem, combinaram de fazer um suicídio e deixaram duplo, os dois se matarem, para não falhar, não errar. Deixaram uma carta pedindo, contando a história para o marido e pedindo que os dois fossem sepultados no mesmo túmulo, ou próximos, aliás, túmulo próximo. Kardec evoca o espírito dessa mulher. No primeiro momento, ela não podia falar, muito tumultuada. No segundo momento, quando ela vem falar, ela sofria, sentia ao mesmo tempo calor e frio, era um sofrimento atroz por tudo que aconteceu, ela em grande desequilíbrio. E durante a conversação aconteceu algo muito interessante que eu ainda não tinha lido. Para mim foi um material novo de aprendizado. Que quando o evocador, falando com ela, dizia assim, falava tudo com ela, ela ouvia e respondia. Mas quando ele falava assim para ela, que ela tinha ideia da pena eterna, que ela sofreria eternamente, fazia parte da expiação dela. Mas quando o orientador dizia para ela, mas você entenda que isso vai passar, é passageiro. Isso não será eterno. Ela, o quê? Não estou escutando, não estou escutando. Ele falava, faça prece a Deus que isso vai terminar, isso tem um fim. Ela, não estou escutando o que você está falando agora. Depois São Luís alertou, ao final, que era o processo expiatório, para ela não ouvir nada de consolação naquele primeiro momento. Então, quando uma palavra vinha para dizer que aquilo teria um fim, ela não escutava. Olha só que situação. Então, mostrando para nós o quê? Que nós que temos o desejo de estar com entes queridos que já viveram conosco aqui na Terra, o processo é nós caminharmos pelo processo natural e quando Deus achar que é o momento de retornarmos à pátria espiritual, que nós possamos estar muito bem equilibrados para, quem sabe, dependendo da condição daquele que desencarnou primeiro e da nossa, quem sabe nos reunirmos no mundo espiritual. Porque sabemos que pelo pensamento e pela vibração, nós vamos para regiões que condizem com essa vibração. Então nós não podemos dizer que todos que aqui estamos, que daqui mais ou menos 120 anos, todos já vão estar desencarnados? Ou será que bem que a ciência está avançando tanto, né? Para daqui a pouco, eu estou vivendo 150 anos, aí pouco custa, né? Então, nós não podemos dizer que iremos para as mesmas regiões. Grande parte, sim. Mas uns um pouquinho na condição um pouco melhor, outros com mais conflitos, e vai ver isso. Mas no futuro, lá adiante, todos estaremos próximos, seremos espíritos puros, felizes. Então, nos encontraremos certamente. Uns chegarão primeiro. É como uma competição entre aspas, né? Mas é de virtude, né? O nosso passaporte no mundo espiritual é a virtude, é o sentimento, é o coração. Se somos ricos disso, mereceremos, como diz também no Evangelho, os melhores lugares. Se somos pobres disso, iremos, digamos assim, da categoria inferior. Que possamos trabalhar para ir para os melhores assentos. E aqui eu trouxe esse artigo também, vou ler na íntegra, que eu não consigo falá-lo sem ler, que é muito belíssimo, um artigo assinado por Vanderlei Medeiros, que tem como título assim, Estou Vivo.
Você acredita em Deus? O que tanto buscas aqui? Por que me chamas assim? Seu pranto me chamou a esse lugar lúgubre. Aqui é frio e feio. Saiba que não vivo aqui. Sei que quando me viste pela última vez em meu corpo carnal, estava eu, corpo, sendo deitado em alguma cova por aqui. Contudo, há muito, eu, espírito, ganhei asas. Abandonei essa velha vestimenta. Hoje tenho roupagem nova. Não chores, não morri. Vivo agora plenamente. De ti me recordo a todo instante. A morte do corpo não matou meus sentimentos. Trouxe comigo cada momento vivido contigo. De onde estou, olho e oro sempre por ti. Quando de mim sentires saudades, não me procures aqui. Olha para o céu e busca-me entre uma das estrelas do firmamento. De lá emitirei raios de luz, transformados em amor e saudades, e a certeza de que um dia haverá o reencontro. Então, nos mostrando a grande realidade do mundo espiritual, do reencontro. Então, quando nós olhamos a imagem de um cemitério, é uma imagem triste. Principalmente com a ideia que a mídia colocou dos filmes de terror, então, piorou ainda, né? Então, o cemitério é um lugar assustador, que traz, né, pela influência da mídia. Então, nossos entes queridos ali não estão mais. Vamos pensar assim. É claro que os espíritos nos falam que alguns espíritos muito materializados, com muitos problemas, ainda ficam um tempo vinculado ao corpo físico, por um período que também tem fim. Então, como Vanderlei colocou para nós aqui, Vanderlei Medeiros, libertar. Hoje, quando largar o corpo, que eu possa, entre aspas, criar asas. Asas no sentido de abandonar a vestimenta terrena e me deslocar para regiões mais felizes. E podermos olhar para trás e dizer assim, eu venci a mim mesmo. Eu consegui superar aqueles momentos difíceis que talvez nós estejamos passando agora, que eu fiquei desanimado, eu fiquei depressivo, eu pensei no suicídio, mas eu não fiz. Eu caminhei, eu continuei. Hoje, liberto de tudo isso, eu estou feliz. Eu venci essa etapa. E sei hoje como espírito, os espíritos colocam isso para nós, que aquelas dores, aqueles sofrimentos, aquele parente difícil, aquele chefe difícil, estava no merecimento da lei. Era para o meu progresso, eu precisava acertar algum débito contraído em outras oportunidades. A lei é justa. Então, se olhar com esses olhos, por mais difícil que seja, meus irmãos, que a gente falando assim, podemos pensar assim, poxa, fácil falar, né? Realmente é fácil falar. Mas precisamos nos esforçar para fazer. Certeza, porque o ponto de partida da doutrina espírita é a existência de Deus. Eu creio em Deus? Eu creio na justiça de Deus? Se eu creio em Deus e na sua justiça, então, as coisas que me acontecem, que eu não provoquei nesse momento, por equívocos, que eu tenho livre-arbítrio, que às vezes a pessoa pode falar assim, meu Deus, eu sofro porque eu sofro tanto, eu estou devendo, o cara pega o cartão de crédito e detona lá no shopping de Cabo Frio, detona o cartão de crédito, aí chega a fatura em algum momento, né? A pessoa quase cai dura, mas então às vezes a gente provoca certos sofrimentos. Isso faz parte do aprendizado. Então que possamos, assim como o espírito, crescer realmente em moralidade, crescer realmente em sentimentos nobres. Tem uma passagem aqui também de uma pessoa que divulga a doutrina espírita, também muito conhecido no meio espírita, principalmente de Minas Gerais, que é Célia Diniz. Ela é presidente, pelo menos no momento que eu fiz a pesquisa, ela era presidente do Grupo Espírita Luiz Gonzaga, que, se eu não me engano, em Pedro Leopoldo, foi fundado por Chico Xavier, se eu não me engano. Ela diz assim, uma experiência, ela espírita, nasceu no lar espírita, e ela conta que, como criança, ficava assim, o Chico trabalhando, ela andando, brincando no salão, teve um contato, os pais espíritas, junto do Chico e daquele ambiente ali de muito estudo. Ela traz uma experiência para nós. 2006, ela, Célia Diniz, na porta de uma CTI em oração. Sua filha Mariana, com 20 anos, desencarna, em razão de ser picada por um mosquito da dengue. Teve uma dengue hemorrágica. Posteriormente, pouco tempo depois, ela recebe uma mensagem psicografada. Fica sabendo
que Mariana fora suicida em Sevilha no ano de 1786. Aí ela coloca, 200 anos depois, o espírito de Mariana, já em condição do resgate, volta à existência e, ao ser picada por um mosquitinho, sai de dentro da própria alma o veneno que ela tinha ingerido há 200 anos. Então, isso para nós é saber que a lei de Deus é perfeita. Nós temos dificuldade de um quadro como esse, a pessoa fica revoltada normalmente. Célia Diniz nasceu no lar espírita, cresceu no lar espírita, teve a oportunidade dessa informação. Então, mostrando que aquilo ali está ligado à necessidade daquele espírito. Porque nós hoje pensamos muito o quê? Na nossa felicidade terrena, que é muito natural. Inclusive, falando sobre isso, eu estou lembrando também do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma passagem, eu não me lembro bem o título, mas que diz sobre, se eu não me engano, a verdadeira desgraça. Que muitas vezes um quadro como este e tantos outros que vivenciamos, a gente pode pensar que é uma desgraça, e o Espírito coloca assim, está na instrução dos Espíritos. A desgraça, nós temos que avaliar ela sob as consequências de uma situação. Que às vezes uma desgraça é ser, por exemplo, como é a linguagem, isso eu falando agora, é ganhar na Mega Sena. Para nós seria maravilhoso, mas pode ser uma desgraça a nível espiritual. E se isso mexer com o meu orgulho, eu desandar, na linguagem popular, desandar a maionese? Então foi uma desgraça. Como eu chegar no mundo espiritual? Se hoje o meu objetivo é progredir, eu tenho que ver a visão espiritual, ver-me como espírito. Então, se esse valor cai na minha mão, eu não tenho equilíbrio para lidar com isso, que alguns já têm e é necessário, pode ser uma desgraça. E às vezes uma enfermidade de longa duração, que eu falo assim, isso é uma desgraça. Pode ser a felicidade daquele que está experimentando, se ele estiver se burilando, se ele tiver resignação, conforme Leon Denis fala tão bem no livro Depois da Morte, no capítulo 50, resignação na adversidade. Se ele for resignado, o corpo está expurgando a imperfeição da alma. Então ele, ao desprender daquele corpo doente, se for o caso dele desencarnar com aquela doença, então aquilo que a gente vai falar foi uma desgraça, foi a felicidade. Então, o bom e o ruim decorre das consequências futuras. Então, aquilo que parece ser muito bom pode ser, a nível espiritual, futuramente, uma desgraça. Então, a doutrina nos faz olhar com outros olhos as experiências. Se nós tivéssemos maturidade para diante de um fato que às vezes nos aborrece, olhar assim, o que essa experiência está me trazendo para crescimento? O que essa situação que eu hoje vivencio, essa vivência no corpo físico que hoje está tão pesada, o que isso está trazendo para mim? O que eu posso olhar para essa situação para me crescer? O que está trazendo de experiência para mim? Ou ficar de forma revoltada, brigando com Deus, alterado. Aqui também, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução do livro, no item 6, você pegar o Evangelho, introdução, item 6, olha só o que Kardec coloca para nós. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente o invólucro material, perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Então essa ideia, né? Bem morrer para ter liberdade. Não a ideia de morrer descansou. Bem viver para poder me libertar. Ganhar asas, voar, né? Voar no sentido, como o André Luiz colocou para nós, da volitação. Eu estar em condições, mais rápido possível, de estar nessa condição de espírito que vai entender minha condição e poder realmente ganhar asas. E os espíritos colocam para nós. A vida no corpo físico, por mais duro que possa parecer, ela é rápida. Se levar em visão a vida do espírito, ela é rápida, passageira. Nos esforcemos para nos melhorar, que daqui a pouco estamos retornando à pátria espiritual. E lá diante da nossa consciência, que tem uma prestação de conta, não com Deus, né? Deus criou leis, com nossa própria consciência. Aí eu vou prestar conta. Olhar, os espíritos colocam, a gente vê em muitos livros falam sobre isso, que passa como um filme, rapidinho assim, várias situações da nossa última encarnação, numa velocidade enorme. A gente compreende aquilo tudo ali, vê. E aí, algum tempo, sobre isso, eu vi
Carlos Bacelli, isso foi uma mensagem que ele trouxe, né? Colocando para nós assim, sobre essa ideia mesmo da nossa utilidade no corpo físico. Ele colocou que foi uma mensagem ditada pelo Espírito Chico Xavier, segundo Carlos Bacelli. Ele disse que Chico, ao chegar no mundo espiritual, fez um comentário assim: eu só me arrependo de uma coisa. E disse que todo mundo ficou assim: o que Chico deve ter feito de errado para ele se ter arrependido de alguma coisa? Todo mundo, né? Querendo pegar algum furo do Chico, né? Foi: só me arrependo de não ter trabalhado mais, de não ter aproveitado mais minha existência no corpo para ser mais útil, ter realmente aproveitado mais a encarnação. Aí a gente olhando esse quadro que foi nos trazido, a gente pensa assim: meu Deus, se um Chico Xavier, ao desencarnar, chegar no mundo espiritual, ele falar isso para nós, a gente fica pensando, vou falar de vocês, que eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Eu fico pensando em mim, né? Vocês não, né? Vocês são vocês, eu não posso julgar ninguém, eu não conheço a história de vocês, e eu quando chegar no mundo espiritual, né? Então, mostrando que a necessidade da utilidade, trabalho no bem, se esforçar mais. Quando Cristo fala que a gente tem que amar até os inimigos, a necessidade de amar os inimigos, a gente tem que pensar assim no sentido de amar os inimigos. Eu não vou conseguir amar uma pessoa que eu tenho dificuldade com ela, mas que eu evite de desejar o mal para ela, que eu não vibre mal para ela, que eu me esforce, já que eu não consegui falar com ela, que eu me esforce para desejar o melhor para ela. Porque eu terei que dar conta. E os Espíritos falam assim para nós: nós não só teremos que dar conta pelo mal que tivermos praticado, mas também pelo bem que tivermos tido a oportunidade de fazer e não fizemos. E das consequências do que disso aí vier a ter. As consequências, digamos assim, do bem que eu não fiz, que a pessoa experimentar. Olha que responsabilidade. Eu até brinco muito, né? Quando a gente chega na casa espírita, né? Eu quando cheguei, falei assim: meu Deus, casa espírita é uma tranquilidade, né? Ninguém fica pegando no pé da gente, né? Que beleza, né? A gente começa a estudar. Começa a ler, fala: meu Deus do céu, que brasa quente. Pior que agora eu não posso sair mais, né? Agora eu já sei, né? Que brasa quente. Olha só, até meu pensamento, que era só meu, com a tua multidão que observa. Olha só, teria que dar conta pelo bem que eu poderia ter feito e não fiz. E pelas consequências. Então não é só antes, não. Eu fiz o mal, eu não mexi com ninguém, está tudo certo. Então, uma brasa quente. Você vai aprofundando e vai vendo a responsabilidade que nós temos. Então, nós temos que estar muito felizes pela oportunidade de conhecer um pouco a doutrina espírita, que nos dá a oportunidade de crescer, dá a oportunidade de nós conhecermos a nós mesmos, oportunidade de sermos melhores do que ontem, e também não vamos ter a ilusão de querer, de um momento para outro, damos um salto, sermos espíritos superiores. Não vamos pensar nisso não, vamos a cada dia ir trabalhando aqueles pequenos defeitos que nós conhecemos, vamos ser mais simpáticos no nosso dia a dia, no trânsito, na padaria: bom dia, boa tarde, muito obrigado. Vamos ter uma postura melhor, que isso é amar o próximo. Bom, podemos amar o próximo como Cristo amou, não temos essa condição ainda, mas sermos mais cuidadosos com as nossas palavras, saber que os sentimentos que eu estou jogando para o outro, isso volta para mim. Então, que eu possa jogar coisas boas, que eu vou acabar tendo isso de volta. Que tudo que eu estou lançando no universo é uma via de duas mãos, isso está retornando para mim, da mesma medida e intensidade que eu estou lançando para o mundo. Então, que possamos lançar coisas melhores, que possamos ser pé no chão. Pé no chão o quê? Identificar em nós nossas mazelas, nossas próprias sombras interiores que temos. Porque às vezes a gente pode falar assim: eu estou na casa espírita, estou no passe de cura, mas eu ainda estou depressivo, eu sofro. Vamos entender como isso como um processo normal. Procurar atividades que melhore a minha visão do mundo, procurar fazer coisas melhores e trabalhar. Porque a gente não pode ter a ilusão de achar assim: entrei na casa espírita, entrei na igreja católica ou na evangélica ou qualquer outra denominação, eu estou protegido. Deus tem que dar conta de mim agora, nada pode acontecer comigo. Aí a pessoa pisa no prego e fala assim: poxa Deus, eu estou na casa espírita, você deixou eu pisar nesse prego? Não é bem assim. Então é um processo. Temos a alegria hoje de podermos estudar a doutrina, temos a alegria hoje de saber tudo isso, mas se eu não colocar em prática, vai ser realmente uma moeda sem valor no mundo espiritual. Então, graças a Deus, que Jesus nos envolva, que possamos, dentro dos estudos que a casa nos oferece, buscar realmente conhecer a doutrina espírita e, acima de tudo, introspectar em nossos corações. Graças a Deus.